Centro de Referência do MUB3, Museu da Bolsa do Brasil. Entrevista com César Henrique Bernardes Costa, realizada em 23 de abril de 2025. César, bom dia. Bom dia. Obrigada pela presença. Eu e para a gente começar, eu gostaria que você fizesse sua autodescrição, por favor. Bom, sou homem, sou mineiro, brasileiro, casado, tenho cabelo grisalho, tenho 65 anos de idade, e é isso. E estou vestindo um paletó preto e uma camisa xadrez branca. Perfeito, muito obrigada. Então, essa entrevista vai compor o nosso programa de história oral, né, do Centro de Referência do MUB3, e a gente tem dois blocos. Um primeiro bloco que a gente vai falar um pouco sobre a sua vida pessoal, né, onde você nasceu, onde você estudou, e o segundo bloco é para falar um pouco sobre a sua experiência profissional. Então, para a gente começar, gostaria de saber onde você nasceu. Eu nasci em Uberlândia, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. E como era composta a sua família? Meu pai, minha mãe e eu tenho mais 2 irmãos. Eu sou o caçula. Tenho o Augusto, que é o mais velho, a Cristina e depois eu. Então, a família, 5 pessoas, uma família pequena. Legal. E alguém da família já atuava no mercado financeiro, no mercado de capitais, de mercadorias? Não, meu pai a gente chamava de viajante, representante comercial. Minha mãe cuidava da casa e dos filhos. E eu e mais meus 2 irmãos estudávamos, né? Então, E como foi sua formação escolar? O primário foi escola pública, o ginasial também escola pública, depois cursinho e entrei na Universidade Federal de Uberlândia e fiz o curso de Direito. Eu me formei nos anos 80 e depois tive a oportunidade de fazer um MBA pós-graduação na FGV aqui em São Paulo. Legal. E como que você entrou no mundo das bolsas de mercadorias? Como foi esse seu ingresso no mercado? Enquanto eu era estudante de Direito, eu tentei ser advogado. Fui começar a trabalhar no escritório de advocacia como estagiário e achei que não ia me dar bem na profissão e na mesma época eu entrei na Bolsa de Mercadorias de Uberlândia, comprei um título e passei a trabalhar como corretor de mercadorias na época. E a gente trabalhava operações de venda de produtos do governo federal. Então, praticamente eu me formei em Direito, mas não dei continuidade na profissão de advogado e fui trabalhar nessa área de comercialização de grãos em Uberlândia. E como foi? Como você se despertou, assim? Como se deu esse interesse? Eu acho que um pouco foi a frustração pessoal talvez de não querer seguir a carreira jurídica. E achar um caminho ali, que eu estava com 20 e poucos anos, eu queria encontrar um caminho. E aí o caminho que eu encontrei era uma coisa que eu gostava, que era vender e comercializar produtos, e eu acabei embarcando nessa profissão, né? E aí fui relativamente bem sucedido nela. Legal. E ao longo da sua trajetória, quais foram os cargos que você ocupou e quais eram as principais responsabilidades? Bom, quando eu ingressei na Bolsa de Mercadorias de Uberlândia, o governo federal, através da época chamava CFP, Companhia de Financiamento da Produção, que é antiga, antes da Conab, praticamente a grande parte da comercialização agrícola de milho, principalmente arroz, eram feitas através dos estoques públicos do governo federal. Então existiam, naquela época, ali nos anos 80, várias bolsas de mercadorias regionais que faziam essas vendas desses estoques. Então o governo comprava no período de safra e vendia esses produtos no período de entre-safra, para segurar preços. Então nós trabalhávamos nesse período. E na Bolsa de Mercadorias de Uberlândia, em 1990, eu ocupei um cargo de diretor, depois em 92 eu passei a ser presidente e ocupei essa presidência na Bolsa de Mercadorias de Uberlândia durante muitos anos, até nós criarmos a BBM, com sede aqui em São Paulo. E nesse período também eu tive a oportunidade de presidir a Associação Brasileira das Bolsas de Mercadorias e de Cereais, que com sede em Brasília, que era uma entidade que tinha no seu quadro associativo todas as bolsas de mercadorias que atuavam na venda dos estoques públicos do governo. E a Bolsa de Mercadorias de Uberlândia de quando?
Ela foi criada em 1984, se não me engano. Eu entrei em 1986. Então. Mas ela se extinguiu com a criação da BBM no ano de 2002, que a Bolsa de Mercadorias de Uberlândia passou a ser uma das signatárias da criação da BBM, que uniu 7 bolsas de mercadorias regionais com o controle, na época, da BMF e depois BMF Bovespa. Uhum. E você consegue contar para a gente como que foi esse processo de integração das bolsas? O que motivou isso? Algumas bolsas de mercadorias tinham uma visão ali na segunda metade dos anos 90, que poderia haver um esgotamento dessa política do governo de controlar a comercialização dos grãos, né? Basicamente, conforme eu comentei, milho, arroz, alguma coisa de feijão e trigo. Então, nós queríamos criar outras oportunidades de negócios e nos unimos 7 bolsas de mercadorias e começamos a pensar em criar um ambiente único que pudesse atender a essas bolsas de mercadorias. E nessa pesquisa, nessa procura, nós encontramos a BMF, que aceitou, na época, capitanear esse processo e criar uma bolsa de mercado físico, uma bolsa de mercadorias, já aproveitando a expertise dessas corretoras de mercadorias que eram vinculadas a essas bolsas. E também existia um interesse, na época, de difundir e regionalizar e levar para o campo a ideia dos derivativos agrícolas que a BMF tinha. Então, tinha ali 2 interesses, né? Querer criar uma bolsa de físico forte, que pudesse regular o mercado. Para as bolsas de físico, nós criaríamos uma outra oportunidade de negócio, além do que nós já tínhamos, que era os leilões do governo federal. E para a BMF, a vantagem era popularizar no campo, no Brasil, onde nós tínhamos uma rede de corretoras muito atuantes, a ideia dos hedges agrícolas, sobretudo na época de café, de soja, né? E de milho. E de boi também. E você lembra quais eram as outras 6 bolsas? Você falou que eram 7 no total, né? As outras 6 bolsas que fizeram parte desse processo? Sim, era a Bolsa de Mercadorias do Rio Grande do Sul, de Curitiba, de Belo Horizonte, a Bolsa de Mercadorias de Goiás, a Bolsa de Mercadorias de Fortaleza, a Bolsa de Mercadorias de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, e a BMF. Uhum. E depois dessa integração, todas elas foram extintas e elas se transformaram em filiais da BBM. Então, nós criamos a matriz inicialmente em Brasília, depois transferimos para São Paulo, e a BBM iniciou as suas operações em 2002. E com a criação da BBM, as corretoras de algodão que trabalhavam com o mercado físico, que eram originárias da antiga bolsinha, que era a Bolsa de Mercadorias de São Paulo, também migraram para a BBM. Então, nós conseguimos levar para dentro da BBM os corretores de mercado físico, incluindo os de algodão que estavam vinculados à BMF. Então, ela foi fundada, o protocolo de intenções da BBM foi assinado em 2001, ela entrou efetivamente em operações em 2002 e ela funcionou sob o controle da BMF Bovespa até dezembro de 2014. Foi quando nós nos desligamos da BMF e a Bolsa passou a ser administrada por um conselho de administração, efetivamente, das corretoras de mercadorias agrícolas. Uhum. E agora, falando mais especificamente sobre as negociações, né? A gente fez uma pesquisa e a gente viu que você participou da elaboração do CELP, né? Que foi o primeiro sistema de negociações eletrônicos de licitações do Brasil. Sim. A gente queria saber como foi esse processo, como surgiu a ideia, qual foi o impacto dele. No final dos anos 90, existia a política, a lei de licitações, que era a antiga, famosa Lei 8666, ela já estava se esgotando. Ela era uma lei de licitações muito amarrada. Isso não tinha a ver com agrícolas, era a lei de licitações que todos os órgãos públicos são obrigados a licitar para contratar serviços de obra de engenharia e bens e serviços comuns. E ali no final dos anos 90,
o governo queria criar algumas alternativas para sair das amarras dessa lei 8666, que era muito engessada. E naquele período ali, a Anatel iniciou um sistema novo, à margem da lei 8666, para fazer as licitações, que era a novidade, que era o pregão eletrônico, que trazia a inversão das fases. E nós vimos essa possibilidade de trazer as licitações também para dentro do nosso ambiente de bolsas de mercadorias, com a união dessas bolsas que eu citei antes da criação da BBM. E aí nós conseguimos colocar na lei, em 2002, a possibilidade de bolsas de mercadorias oferecerem um apoio técnico e operacional aos órgãos promotores de licitações. Então, com isso, com a criação da BBM, além das atividades agrícolas que nós fazíamos e atendendo o governo federal também, nós conseguimos trazer um novo modelo de negócio e de serviço para atender o mercado, que eram as licitações públicas. E aí nós desenvolvemos o CEUP, que era o Sistema Eletrônico Unificado de Pregões, que mais tarde passou a se chamar BBMnet Licitações e que está em atividade até hoje e está entre os principais portais de licitações hoje do Brasil. Legal. E agora, voltando a falar de BBM, né? A gente gostaria de saber como que ela é estruturada atualmente e como é a relação dela com a B3. A BBM, nós saímos da estrutura do controle majoritário da BMF-Bovespa em 2015. Posteriormente, a BMF-Bovespa se uniu com a CETIP e criou a B3. A BBM seguiu o seu caminho agrícola numa relação excelente com a B3, porque o processo de desligamento da B3 da BBM foi um processo super amigável, super feliz, e a BBM, na verdade, ela é uma filha da BMF-Bovespa que ainda está atuando. Então, a gente tem um excelente relacionamento com a BMF, com a B3. E hoje nós desenvolvemos um sistema, com a nova lei do agro, nós desenvolvemos um sistema de registros de CPR, que é a cédula de produto rural. E esse sistema ele foi muito bem aceito pelo mercado. Hoje nós temos mais de 250 clientes que registram regularmente as suas CPRs. Esse sistema também permite a criação da CPR eletrônica dentro dessa plataforma, e nós fazemos os registros dessas cédulas de produto rural no ambiente de registro, né, que a gente chama internamente aqui de CETIP. A gente registra no módulo, né, que é obrigado por lei. Então nós temos um relacionamento com a B3 hoje de trazer registros do mercado para dentro do sistema de registro da B3. E estamos aí trabalhando também em algumas outras frentes de outros títulos, mas ainda em processo embrionário. Então, a pergunta é um excelente relacionamento que nós temos com a B3. Uhum. Agora a gente gostaria de saber quais são as commodities que são negociadas dentro da BBM. A principal é o algodão. Né? Hoje, a BBM tem uma penetração, uma importância muito grande no segmento do algodão no Brasil, tanto no Brasil como no mercado internacional. Porque nós temos hoje mais de 40 corretoras de mercadorias, nós temos 118 corretoras de mercadorias no Brasil inteiro, onde a agricultura é mais pujante. E dessas 118 corretoras, nós temos 42 corretoras que trabalham nesse segmento de algodão. Nós fazemos por ano em torno de um volume que equivale à metade, um pouco mais da metade do algodão produzido no Brasil. E então, a gente tem alguns outros serviços que, para dar segurança jurídica, comercial e transparência nessas operações. Um deles é o SINAP, que é o Sistema de Informações de Negócios com Algodão em Pluma, que recebe diariamente as informações dos negócios que estão acontecendo das corretoras, e através desses negócios nós conseguimos espelhar para o mercado informações estatísticas valiosas da comercialização no físico e mesmo para produtos para entrega futura, o que serve de parâmetro e de informação rica para todo o mercado no tocante ao seu planejamento de comercialização e produção. Então, esse sistema ele é aberto para consultas, mas quem consegue registrar as informações são as nossas corretoras de mercadorias. E, paralelamente a isso,
Nós também temos uma ligação, nós somos associados à SICA, que é um comitê das entidades reguladoras de algodão no mundo, com sede em Liverpool, e a gente tem uma câmara arbitral também muito atuante para dirimir qualquer conflito que ocorra em relação à execução desses contratos de algodão. Muitos contratos de algodão são feitos para entrega futura. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, já contratos registrados no SINAP para entrega do algodão em 2027. Então, daqui até 2027 pode acontecer alguma questão de mercado, né? Então, a Câmara Arbitral ela dá essa segurança jurídica no sentido de que lá na frente as pessoas vão honrar esse contrato, né? Garantia de entrega. Dá mais segurança jurídica nas garantias de entrega, porque se não der, pode-se, a parte que se sentir prejudicada pode pedir a instalação de um juízo arbitral, e nesse caso a Câmara oferece uma vantagem muito grande, porque ela consegue arbitrar e proferir uma sentença arbitral, que é um título executivo, muito mais rápido do que a justiça comum, né? Então você tem um ganho processual muito grande, você tem uma qualidade técnica das decisões da Câmara Arbitral muito melhores do que no judiciário, porque a decisão é feita por pessoas que entendem do agronegócio e de árbitros e advogados que são renomados. Então, ela tem algumas vantagens em relação à justiça comum. E a nossa Câmara ela é muito bem aceita no mercado. Nós também, recentemente, criamos uma escola do algodão para ser um celeiro de informações do algodão, desde o processo de escolha da semente, plantio, comercialização, travamento de preço, mercado futuro, exportação. Então, enfim, todo o ciclo da cadeia da produção do algodão até o consumo, a fiação, as fábricas de fiação e tecelagem. Então, nós já terminamos a segunda turma da Escola do Algodão, e a Escola do Algodão é uma iniciativa da ABRAPA, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, da ANEA, que é a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, da ABIT, que é a Associação Brasileira das Indústrias Têxteis de Confecção, e da BBM, que são 4 entidades importantes do setor algodoeiro no Brasil. Então, essa iniciativa também está sendo muito boa. Nós terminamos a primeira turma no ano passado e esse ano já conseguimos também concluir a segunda turma do Brazilian Cotton School. Perfeito. Você consegue detalhar para a gente como é feita a negociação do algodão e como ela se diferencia das outras commodities? Olha, o algodão, eu posso dizer que é a cultura mais técnica, né? É a produção, talvez, mais cara. No agronegócio, talvez seja... Você tem pouquíssimos, né, em relação aos outros produtores de algodão no Brasil. Então, é uma cultura para peso pesado mesmo do agronegócio. O sistema de classificação de produção ele é mais caro. E o algodão, muitas vezes ele é comercializado, o algodão já plantado, ele já foi comercializado, né, antes até mesmo do seu plantio. Então, ele tem aí uma característica importante. Falar que é a elite do agronegócio é um nome muito pesado, mas com certeza o algodão ele tem algum tratamento e alguma tecnologia adicional, né, no plantio, e algumas complexidades também na exportação, principalmente na parte da classificação do algodão. Existem várias variáveis na classificação do algodão que diferem essa commodity, sem sombra de dúvida, das outras. A gente sabe que nos anos 70 o Brasil teve um período que proibiu a exportação do algodão. Então ele foi um período que o Brasil se fechou e teve um período, né, do crescimento da indústria brasileira. Posteriormente o Brasil se abriu mais para o mercado internacional e o crescimento do algodão a partir dos anos 90, nos anos 80 e 90 ele ficou um pouco estagnado. E principalmente em função dos problemas de pragas nas culturas de São Paulo, do Paraná, enfim. Então, foram criadas outras frentes, outras regiões de produção de algodão, e o destaque foi para a Bahia e para o Mato Grosso, né? Até então, era muito difícil imaginar a produção do algodão no Cerrado brasileiro, né? E se provou que era extremamente viável. Então, algumas iniciativas da produção do Cerrado brasileiro, principalmente no Mato Grosso, tornou o Brasil hoje
é o maior exportador de algodão do mundo. Então, nós temos uma produção magnífica no estado do Mato Grosso e na Bahia. Também lá favorece muito o clima, né? E, sem sombra de dúvida, isso foi o grande marco do nosso avanço no algodão. Você pode nos dizer como os laboratórios de classificação, como o de algodão, colaboram com as negociações das commodities, por favor? O laboratório de classificação do algodão ele é fundamental na comercialização da commodity, pois é ele, através dos laudos de classificação, principalmente do HVI, é que informam a qualidade do algodão que foi produzido e o algodão que está sendo entregue. Então, é praticamente impossível fazer uma comercialização do algodão, sendo que o produto final do algodão que vai ser entregue não tem a classificação. Então, basicamente, todo o algodão comercializado, necessariamente, ele é seguido de um laudo de classificação de um laboratório autorizado. César, agora a gente gostaria de saber qual é o perfil dos compradores e dos investidores. Vou partir como exemplo o caso do algodão. O algodão você tem vendedor, obviamente o produtor de algodão, né? E você tem como compradores, por exemplo, no mercado interno, você tem as fiações, que vão transformar o algodão em fio, e você tem os comerciantes, né? Que é aqueles que vão comprar o algodão para depois vendê-los. Comerciante, inclusive, ele pode ser um exportador. Então, é aquele que vai comprar o algodão do produtor para exportar ou para vender no mercado interno. Então, esse perfil são de segmentos que vão consumir, de alguma forma, o algodão que está sendo comprado. Então, a gente não vê especuladores ou investidores comprando o algodão no mercado físico, propriamente dito. A especulação no mercado agrícola, de um modo geral, e isso serve praticamente para todas as commodities, elas acontecem através dos instrumentos de derivativos nas bolsas de derivativos, né? Então, são aqueles agentes que são especuladores, que é muito importante para dar liquidez a esses mercados, que são as pessoas que compram ou vendem os contratos futuros de algodão, que faz o call ou a put. Perfeito. E agora, considerando a evolução da tecnologia, a gente gostaria de saber quais foram as principais transformações sentidas por você no desenvolvimento das suas atividades ao longo do tempo. No caso da minha pessoal? Da sua pessoal e da própria negociação. Eu acho que você já trouxe alguns exemplos para a gente, né, como o seu UP e tal, mas se você quiser desenvolver mais esses avanços tecnológicos. Olha, sem sombra de dúvida, a internet, como ela revolucionou o mundo de um modo geral, ela não poderia deixar de revolucionar a parte da comercialização, das plataformas eletrônicas, enfim, porque não é diferente no nosso caso. Então, praticamente hoje, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, todos os serviços que nós temos são plataformas eletrônicas, 100% eletrônico e tudo feito por intermédio da internet. Então, esse foi o grande avanço. Nós tínhamos muita coisa antigamente, manual, né? Então, isso, sem sombra de dúvida, o grande avanço foi a internet. E hoje, também você tem uma parte que eu sinto, que é uma opinião minha, que é a parte regulatória. Hoje a gente observa que os agentes reguladores, tanto do mercado financeiro de um modo geral, que é a CVM, Banco Central, quanto até mesmo do mercado agrícola, você vê muitos órgãos reguladores, principalmente na parte de financiamento da produção. Quais são os órgãos reguladores? Hoje no mercado das atividades de ativos financeiros e ativos mobiliários, você tem a CVM, que é o fiscalizador, e você tem o Banco Central, que é o regulador, né? Na comercialização agrícola, você não tem efetivamente órgãos reguladores, mas você tem mecanismos, novas legislações, portarias e algumas coisas assim, que endurecem mais as responsabilidades da comercialização de um modo geral, desde também da questão tributária, da fiscalização, enfim. Então, hoje a gente observa que essa questão da regulação e das regras, elas são muito mais rigorosas em relação ao que nós tínhamos há 15 anos atrás.
César, quais são os acordos e pactos internacionais que a BBM faz parte? A BBM ela é associada à SICA, com sede em Liverpool, que é uma entidade que congrega todas as entidades reguladoras da comercialização de algodão no mundo. E a BBM faz parte, com sede em Liverpool. E também nós somos signatários do Acordo Universal de Padronização do Algodão, que são as caixas do algodão, que são distribuídas anualmente para todos os laboratórios de classificação de algodão do mundo, que é uma forma de universalizar um único padrão de algodão em todo o mundo, né? Então nós somos signatários desse acordo de padronização do algodão, onde leva o selo, inclusive, o nome da BBM. Ele é organizado pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. César, nas suas atividades, quais são os riscos que você identifica da parte regulatória, parte operacional, de negociações? No mercado, existem, assim, numa primeira análise mais simples, 2 riscos, né? O primeiro risco é o risco do negócio em si, né? No caso da agricultura, você tem riscos climáticos, né? Você tem aí uma ausência de um seguro agrícola eficiente no Brasil, que possa cobrir esses problemas que os produtores enfrentam de clima, de perda de safra, por uma deficiência, até mesmo por parte da legislação e do governo federal, em criar mecanismos melhores de seguro agrícola. Você tem riscos de mercado, que são os riscos que a gente chama de risco moral, que é o não cumprimento de um contrato por algum motivo, né? Então, esses são os riscos inerentes e os riscos naturais da comercialização agrícola. E a gente vê outros riscos, que são os riscos regulatórios. E esse não é somente na parte da agricultura. Riscos regulatórios são decisões erradas de tribunais, decisões erradas de juízes em conceder recuperações judiciais que não deveriam conceder para determinados produtores rurais, para não performar uma entrega de produto. Eu estou citando isso apenas como algum exemplo. Então, a gente tem alguns problemas de judiciário e riscos de mudança de lei, de quebras de contrato e vindo realmente do Poder Judiciário. Então, esses são os riscos. E tem os riscos também que a gente chama regulatórios. Você tem os riscos de mercado, os judiciais e os regulatórios. Regulatórios é uma mudança de visão ou uma mudança de regra ou de comportamento ou uma exigência que venha do poder público que mude todo aquele cenário da comercialização ou aquilo que já vinha acontecendo ao longo dos anos e que requer algumas mudanças drásticas de comportamento. Inclusive, essas mudanças podem até representar o fim ou a extinção de alguns segmentos que vinham funcionando normalmente no mercado e que não conseguem, por essas questões regulatórias, continuar operando no mercado. A gente já está encaminhando para o final, né? Então, a gente gostaria de saber alguma história marcante, algum momento que você viveu ao longo da sua atuação profissional que tenha tido algum impacto na sua vida, na sua carreira, alguma memória gostosa desses momentos que você viveu? Foram vários, né, que a gente... Mas assim, de pronto, eu lembro de um que foi exatamente quando nós conseguimos, enfim, criar a Bolsa Brasileira de Mercadorias, né? Quando nós lançamos ela em outubro do ano de 2002, há 23 anos. Então, realmente foi um marco, foi um período gostoso, foi um projeto que nós estávamos efetivamente conseguindo colocar em operação. Então, esse talvez tenha sido, na minha carreira profissional, que eu participei efetivamente da criação, do ato constitutivo, da elaboração de regulamentos, de editais, junto com todo um time de especialistas que existiam na época, né? Então, esse sim, na minha carreira profissional, talvez tenha sido um grande momento. Perfeito. E para a gente encerrar, a gente gostaria de saber, para você, qual é a importância do registro e da divulgação das memórias do mercado, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui, que é o que o museu faz. É muito importante. Eu acho que a gente sabendo a história, a gente sabe por que a gente está aqui no presente e a gente tem uma ideia melhor do que a gente pode fazer para o futuro, né? E eu sou um apaixonado por história. Tudo que eu vejo de história, de recortes de jornal, de informações, eu acho que isso é muito rico, é muito gostoso.
E eu acho que vocês estão de parabéns, né, por resgatar essas informações e conseguir guardar, né, essas recordações todas. E é muito importante, eu acho que não tem muito o que falar, não, né? Realmente a gente tem muita história do Brasil, da agrícola, da parte da comercialização do algodão, e vocês estão de parabéns. Ótimo. Então, em nome do Centro de Referência, eu agradeço a sua participação e as suas contribuições para o programa de História Oral. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.